Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos a nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossos jornalistas. Então vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto. Até o dia 29 de março, domingo, quando foi divulgado o último balanço, eram confirmados 16 casos positivos da Covid-19 em Rio Preto. Nesse boletim não foram informados os casos suspeitos em investigação, nem o que aconteceu com aquela morte que estava sendo investigada. A Prefeitura diz que todos esses dados serão informados logo mais no pronunciamento das 5h30 da tarde, que tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. E como afirmamos na sexta-feira, que nesta segunda-feira haveria uma decisão, o prefeito Edinho Araújo decidiu manter pelo menos até o dia 7 de abril a validade do decreto que determinou emergência e calamidade no município, com o consequente fechamento do comércio não essencial, né? Então, estão valendo as regras para entrega, delivery, enfim, tudo isso para evitar a proliferação do coronavírus. E nós temos as informações com a repórter Maristela Calças. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, divulgou nota oficial nesta segunda-feira, anunciando decisões tomadas em reunião realizada no domingo, dia 29 de março, pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus. Confira o que ficou definido pelo Poder Executivo. Rio Preto obedece o decreto estadual de quarentena vigente até 7 de abril. O município continuará seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. A reunião, que seria realizada nesta segunda-feira com o Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e líderes empresariais e de trabalhadores, foi cancelada por recomendação do Comitê Gestor. A recomendação se deu por conta do grande número de pessoas interessadas em participar do encontro. As secretarias de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento e Assistência Social foram orientadas a reforçarem as medidas de apoio ao pequeno comércio e às pessoas mais necessitadas. Para isso, foram montados 12 mil kits de alimentação e a meta do Executivo é ampliar essa quantia para distribuição às famílias cadastradas. O prefeito afirmou que a administração municipal está sensível às dificuldades que o comércio enfrenta, principalmente os pequenos empresários. E, por isso, está fazendo gestões junto ao governo do estado, via Banco do Povo e ao Sebrae, solicitando socorro financeiro aos que perderam renda, sejam eles formais ou informais. Todas as informações sobre o combate ao novo coronavírus em Rio Preto, você fica sabendo aqui pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais. Maristela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, as medidas, né, adotadas ou seguir as medidas que já tinham sido adotadas pelo prefeito. E o prefeito se manifestou também nas redes sociais sobre essa decisão de manter o comércio fechado até o dia 7, na sexta-feira, depois daquela manifestação, carreata de empresários aí pedindo a reabertura do comércio. O prefeito disse que hoje, segunda-feira, teria uma posição, haveria uma reunião, mas como disse a Maristela aí, nem teve essa reunião, foi cancelada, porque o prefeito já decidiu seguir a orientação do Ministério da Saúde. Vamos conferir o que disse o prefeito sobre isso. Dirijo-me a todos para atualizar as informações sobre este momento delicado de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Conforme anunciei na semana passada, em reunião com líderes de empresários e trabalhadores do comércio, analisamos o quadro dia a dia, junto aos técnicos do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, e entendemos que a curva ascendente de casos confirmados da Covid-19 é preocupante e exige toda a cautela. Nos reunimos, inclusive, ontem, domingo, para analisar os números e vou anunciar agora as providências adotadas.
Conforme entendimento jurídico da Procuradoria-Geral do Município e do Ministério Público, São José do Rio Preto obedece o decreto estadual vigente até 7 de abril. O município continuará seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. Passei previamente essas informações ao Poder Legislativo, ao Judiciário e ao Ministério Público. Passei também aos líderes empresariais e de trabalhadores, com os quais eu me reuniria hoje presencialmente. Por recomendação do Comitê Gestor e dado ao grande número de pessoas interessadas em participar do encontro, a reunião está suspensa. E como já disse, valem as regras do decreto estadual com as peculiaridades locais. Recebi no sábado um documento do Ministério Público de São José do Rio Preto, assinado pelos promotores Dr. Carlos Gilberto Menezelo Romani, Dr. Sérgio Clementino e Dr. Cláudio Santos de Moraes, no qual o órgão expressa sua posição em mantermos as medidas de contenção já tomadas pela Prefeitura, demonstrando sintonia com o Executivo. Determinei as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento e Assistência Social, para que reforcem as medidas de apoio ao pequeno comércio e às pessoas mais necessitadas, que tanto precisam neste momento. Já montamos 12 mil kits de alimentação e nossa meta é ampliar essa quantia para distribuição às famílias cadastradas. Por fim, a Prefeitura está sensível às necessidades que o comércio enfrenta, principalmente os pequenos. Estamos fazendo gestões junto ao Governo do Estado, via Banco do Povo e ao SEBRAE, solicitando socorro financeiro aos que perderam renda, sejam eles formais ou informais. As medidas amargas tomadas neste momento são recomendadas pela ciência para conter o avanço do vírus e para salvar muitas vidas. Muito obrigado. Tá aí então a posição do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Então até dia 7 de abril, pelo menos, o comércio fica fechado. E olha só, gente, desde sexta, no final de semana todo, a gente recebeu muita reclamação, informações de pessoas aí que não estão encontrando gás de cozinha em Rio Preto. Teve caso de gente que foi até Guapiaçu para buscar gás. Eu mesmo, particularmente, não achei gás na sexta-feira. Fui encontrar num posto de combustíveis ali em frente ao aeroporto, que tinha mais 5 ou 6 botijões também. Sobre isso eu procurei o Sindigás, né, que é o sindicato que representa essa categoria, esses revendedores, e o Sindigás confirmou aí o problema de abastecimento e informa que uma nova carga de gás importada da Argentina está prevista para chegar hoje ao Porto de Santos. A quantidade de gás importada é suficiente para encher 1,6 milhão de botijões. Há uma estimativa de 2 a 3 dias após o recebimento da carga, transportar o gás até Mauá, onde o produto é engarrafado, e, por último, transportar os botijões até as revendas nas diferentes cidades aí do nosso estado. A expectativa é que entre quarta e quinta-feira desta semana o abastecimento esteja reforçado. O Sindigás pede a compreensão dos consumidores para que, neste momento, evitem comprar gás a mais do que o necessário, não precisa estocar gás, permitindo que famílias que estão sem o produto e precisam do gás com urgência consigam comprá-lo facilmente. Segundo o Sindigás, finaliza a nota que esta semana é para a compra consciente e solidária. Tá aí o recado, então. Então, até quarta e quinta-feira, o Sindicato dos Revendedores de Gás diz que a situação deve ser normalizada. E olha só, na sexta-feira, a CIRP trocou o comando
da entidade, né? O Paulo Sader passou aí a presidência para o empresário Kelvin Kaiser, com quem nós vamos conversar agora para saber como a entidade recebeu essa decisão do prefeito Edinho Araújo de manter o comércio fechado pelo menos até o dia 7 de abril. Kelvin Kaiser, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, o senhor. E aí, Kelvin, como a ACIRP, bom, em primeiro lugar, parabéns aí pela eleição na presidência da ACIRP, e como a entidade recebeu aí a decisão do prefeito de seguir o que está dizendo o decreto estadual e manter o comércio fechado até o dia 7, pelo menos. Primeiro, obrigado pelos cumprimentos. É uma honra e um enorme desafio estar à frente da entidade num momento como esse. Nós recebemos o comunicado do prefeito Edinho Araújo com bastante surpresa. Nós entendemos os posicionamentos da prefeitura e somos favoráveis a que, primeiro, a gente sempre avalia as questões técnicas sobre o achatamento da curva dos infectados. A gente não pode querer liberar o comércio sem antes revisar e dar toda a prioridade necessária para a questão da saúde. Mas, no nosso entendimento, é muito importante manter o diálogo aberto com o poder público, já que a economia sente os reflexos disso tudo. Então, é muito importante a comunicação com a prefeitura para que a gente possa repassar isso para os empresários. Essa comunicação é essencial nesse momento, para que a gente possa dar horizonte, todo mundo poder entender que a pandemia é muito séria com relação à saúde e também é muito séria com relação à economia. E nós temos que tentar encontrar, com toda a segurança e respeitando os dados da saúde, uma flexibilidade no momento que ela for possível. E isso só acontece com o diálogo diário. Por isso surpreendeu a decisão de ter cancelado essa reunião? Os senhores foram avisados com antecedência ou ficaram sabendo por meio da nota também? Não, nós ficamos sabendo por meio da nota. Hoje pela manhã, o prefeito fez uma ligação, recebemos uma ligação do prefeito e logo na sequência a nota, explicando o cancelamento. Como a gente disse, os motivos são justos e são corretos. O nosso entendimento só é que o canal de diálogo tem que permanecer aberto para que juntos a gente consiga encontrar a solução, sempre respeitando os critérios da saúde. Tá certo. Na sexta, o Paulo Sader disse que vocês levariam uma reivindicação de se abrir o comércio com algumas regras, limitando o número de pessoas, etc. Quer dizer, nem tiveram essa oportunidade, né? O que foi apontado pela prefeitura é que foi feita uma análise técnica no domingo, né? Os nossos planos permanecem, que é essa flexibilidade de algumas áreas do comércio abrirem, desde que não afetem toda essa questão do isolamento, áreas de menor impacto no isolamento. Mas tudo depende do comportamento da curva. A análise que foi passada para nós é que foi feito ontem, no domingo, uma análise com a equipe técnica da curva e ela ainda não apresentou o achatamento necessário para qualquer flexibilidade. Como a gente disse, isso é totalmente compreensível e respeitável. Nós vamos respeitar. O que a gente precisa só é realmente diálogo. Tem que ter um diálogo mais aberto com o poder público. Tá certo, gente. Está aí o presidente da ACIRP, Kelvin Kaiser. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, a entidade, como eu disse, respeita todo o posicionamento do poder público e concorda com os critérios técnicos. O que a gente está fazendo é pedindo para o prefeito, de novo, abrir a porta de diálogo. A gente também estabeleceu um diálogo com a Secretaria da Saúde diária, para que a gente possa avaliar a curva em conjunto com eles. E devemos soltar ao longo da semana alguns comunicados resumindo os decretos em âmbito federal, estadual e municipal, para que os empresários tomem as devidas atitudes com alguns ganhos que já são efetivos e possam aplicar isso nas suas empresas. Mas a gente vai estar sempre muito próximo à prefeitura para, assim que o momento chegar, a gente conseguir flexibilizar a abertura de algumas unidades do comércio para poder ajudar a economia. Ô Kelvin, dá para estimar o prejuízo para o comércio nesses 10 dias quase aí de fechamento? Tem algum número? A entidade trabalha com algum número? A gente tentou fazer um levantamento de número, ele acaba ficando difícil porque quando é um feriado, a gente consegue fazer essa análise pelo PIB, né, para a paralisação total da cidade. Agora, quando a gente tem uma paralisação parcial, é difícil porque muitas empresas ainda estão funcionando com delivery ou em home office, ainda estão faturando, elas só fecharam as portas. Outras não, a gente sabe que outras não. Mas é difícil mensurar esse número, já que a gente não consegue ver quem está trabalhando e quem não está. A gente só vai conseguir fazer isso mesmo agora com o fechamento do mês em apuração de tributos
coisas do gênero, junto com o poder público. Questão do desemprego, tem notícia de empresas que estão sendo obrigadas a demitir já? O que a gente aponta, o que todos apontam, né, foi até a linha do ministro da Saúde, o Mandetta, para que a gente deixe a folha de pagamento como uma das últimas opções. A gente sabe que o empresário faz conta, ele precisa fazer essas contas, mas todas as pessoas que saírem dos seus empregos nesse momento vão sofrer a crise numa situação muito mais complicada. Ainda não, eu acho que ainda tem, a semana passada foi uma primeira semana de impacto, agora essa semana é onde a gente deve começar a sentir esses reflexos de possível desemprego, se a gente não tiver um horizonte para esses empresários a curto prazo. Tá certo, tá aí o Kelvin Kaiser, presidente da CIRP, muito obrigado, Kelvin. Obrigado a vocês, bom dia. E olha só, logo após a decisão do prefeito de Rio Preto, a Sociedade de Medicina e Cirurgia divulgou uma nota apoiando a decisão da prefeitura de manter o isolamento social. Eu vou ler a íntegra da nota, que diz o seguinte: em nome da classe médica de nossa cidade, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto vem a público manifestar seu apoio integral e irrestrito à decisão do prefeito Edinho Araújo de decretar o isolamento social em nossa cidade ante a epidemia do coronavírus. Compreendemos a preocupação de empresários, comerciantes e profissionais liberais com o enorme impacto econômico imposto pelo isolamento social. Lembrando que nós, médicos e outros milhares de profissionais de saúde, também somos fortemente impactados pelas medidas adotadas. E nos solidarizarmos com a luta de todos, representados pela ACIRP, Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. Não podemos, no entanto, deixar de citar que o governo federal adotou várias medidas econômicas para ajudar os milhões de brasileiros desempregados e trabalhadores dos mais diversos setores a atravessarem as semanas que virão enquanto combatemos a epidemia. É uma munição em meio à batalha. O momento, no entanto, ressaltamos, é de salvar vidas e impedir que a epidemia avance rapidamente, causando o colapso de hospitais e de todo o sistema de saúde. Segue a nota aqui da Sociedade de Medicina. Manifestamos nosso total apoio ao secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, associado da SMC, a Sociedade de Medicina e Cirurgia, e a sua equipe, que tem conduzido com eficácia, rapidez e responsabilidade as ações necessárias para o enfrentamento da pandemia. Não devemos repetir os erros da Itália e Espanha. Se interrompermos ou ao menos minimizarmos o isolamento social, em poucos dias São José do Rio Preto estará mergulhada no mesmo caos que vivem hoje italianos e espanhóis. É importante ressaltar que voltamos à atividade antes do preconizado, voltar a atividade antes do preconizado pode fazer um efeito pior e assim levar depois a um confinamento bem pior, mais rigoroso e mais prolongado. E, infelizmente, vendo mortes e colapsos. Os números falam por si. Quando comparado o aumento de casos na Itália com o da nossa cidade, Rio Preto já assiste um ritmo mais acelerado da epidemia do que os países europeus. Todos nós, sem exceção, temos pai, mãe, filho, filha, neto, neta, parente ou amigo que é um profissional de saúde atuando agora na frente de combate ao coronavírus. Por eles, pedimos que permaneçam em suas casas. A Sociedade de Medicina e Cirurgia Regional da Associação Paulista de Medicina tem certeza que os riopretenses compreendem o quanto é vital o isolamento social. Juntos vamos derrotar o coronavírus. Cássio Vasconcelos, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, que divulgou esta nota. Então está aí a posição dos médicos de Rio Preto apoiando o isolamento social, que vai continuar pelo menos até o dia 7 de abril, conforme divulgado agora pelo prefeito Edinho Araújo. Mudando de assunto, como os problemas não param, né? As fortes chuvas deste domingo causaram problemas na rede de distribuição do SEMAI, atingindo pontos importantes de interligação do sistema, como na região do Urano. As informações com a jornalista Maristela Calças. Rio Preto foi atingida por fortes chuvas no último domingo, dia 29 de março. Por conta disso, 2 adutoras se romperam no município, no Jardim Urano e na Vila Diniz.
Segundo a Defesa Civil, a cidade registrou um índice de precipitação de 115 mililitros por hora, o que significa 115 litros de água em uma área de 1 metro quadrado. Apesar de o SEMAI já estar trabalhando na recuperação das adutoras, a autarquia solicita que os moradores dos bairros afetados economizem água para evitar o desabastecimento. O fornecimento da região, que atende cerca de 50 mil pessoas, deve ser restabelecido até o final da tarde desta terça-feira, dia 31 de março. Confira os bairros afetados. No sistema Urano, os bairros atingidos são Urano, Cidade Nova, Bom Jardim, Brasilusa, Jardim Estrela, Nosso Senhor do Bonfim, Novo Mundo, Ouro Verde, Parque Estoril, Quinta das Paineiras, Redentor, Santa Catarina, Santa Maria, Santa Luzia, Santa Teresa, São Joaquim, Vila Cristina, Vila Dório, Vila Elvira, Sinibaldi, Jardim Valquíria, Mansur Daúde, Tangará, Chácara Municipal, São Judas Tadeu, Jardim dos Gomes, Jardim Soraya, Vila Hipódromo, Vitória Régia, Higienópolis, Cidade Jardim e São Marcos. No sistema Diniz, os bairros atingidos são Diniz, Jardim Europa, Fiorese, Bom Jesus, Roseiral, Vila Santo Antônio, Vila Ercília, Santa Cruz, Vila Aurora e Parque Celeste. Bom, e a Prefeitura, por meio do SEMAI, tem pedido para os moradores de toda a cidade, mas principalmente desses bairros atingidos, compreensão e também economia de água. E olha só, gente, a chuva foi tão forte deste domingo, tão intensa, que o canal do Rio Preto na Avenida Filadélfio não suportou e tampouco o vertedouro da represa ali próximo ao Palácio das Águas. A gente tem imagens aí postadas em redes sociais. Vamos conferir. Pessoal, dá uma olhada. Dia 29, domingo, 3 horas da tarde. Estamos aqui no canal do rio, aqui na Filadélfia. Dá uma olhada. Eu nunca vi na minha vida, hein? Já transbordou quase 1 metro para cima do leito do rio. Dá uma olhada. Eu nunca vi. Vai ficar de recordação. Dá uma olhada nisso. Olha o quanto que a água já transbordou. Está quase na pista de caminhada já. Está chegando na pista. Dia 29, domingo, 3h30 da tarde. Dá uma olhada essa chuva que deu agora há pouco. Como é que está a caída d'água aqui da nossa represa. Eu nunca vi, hein? Olha só. Igual a lua. Já passou por cima, viu? Já passou por cima. Mas agora baixou um pouco. Dá uma olhada. Tá aí, gente, as imagens postadas em redes sociais mostram realmente uma situação, digamos, inédita ali no vertedouro e também na calha do Rio Preto. E sobre isso a gente vai conversar agora com o engenheiro civil e sanitarista, o Zé Mário Ferreira de Andrade, que está sempre acompanhando essas precipitações, faz análise de dados e tem aí informações para a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde. Qual a análise que o senhor faz aí, essas obras anti-enchente da Prefeitura, apesar de ter transbordado o canal aí, ajudaram a evitar o pior? Qual que é a análise que o senhor faz sobre isso? Pois é, ontem houve uma chuva muito intensa aqui na nossa cidade, aproximadamente 115 milímetros, né, no bairro São Francisco. Aqui em Mirassol, divisa com o município, 135 milímetros, num espaço de tempo de aproximadamente 6 horas. Essa chuva é uma intensidade anormal, basta ver que em 1 hora, entre as 15 e as 16 horas, houve uma precipitação de 50 milímetros, isto é, 50 litros de água por metro quadrado. Essa água, atingindo aqui as microbacias
dos córregos Canela e Borá, imediatamente após 20, 30 minutos, conseguem chegar no Rio Preto. E, de fato, como o pessoal comentou aí nas redes sociais, o Rio Preto transbordou. Mas a gente imagina que os danos foram mínimos, uma vez que as obras anti-enchentes conseguiram reter uma quantidade de água muito grande e evitar maiores danos. Essas obras, elas vêm sendo implantadas aqui em Rio Preto há praticamente 15, 20 anos. É um projeto muito antigo, já que ele iniciou há praticamente 30 anos atrás. Hoje já há piscinões aqui na nossa cidade que conseguem reter 500 mil metros cúbicos de água. Houve obras de macrodrenagem, microdrenagem, o próprio canal do Rio Preto que foi retificado, mas ainda também há outras obras que são necessárias para completar o projeto. Mas ontem, em função do elevado índice pluviométrico, observa-se que essas obras já foram úteis, né? Já tiveram assim, uma experiência positiva e evitaram problemas maiores, tanto quanto aqueles de 2010, quando praticamente as duas avenidas nossas aqui foram destruídas, a Alberto Andaló e a Badibacite, inclusive 2 pessoas morreram naquela época, né? Problemas dessa natureza podem ser mais frequentes, né? Isto é, as precipitações poderão aumentar muito com as mudanças climáticas, mas o sistema anti-enchentes que foi implantado aqui em Rio Preto está dando resultado e ontem já deu provas que tem uma eficiência muito boa. Essa chuva de ontem, ela foi maior que a daquela de 2009, quando essas 2 pessoas morreram, professor? Não. 2010, né? Choveu aproximadamente 135 milímetros. Naquela época, em 2010, as informações disponíveis eram de uma chuva de 200 milímetros em 4, 5 horas, aproximadamente. Foi no período noturno, né? Sim. A princípio, a chuva de ontem não teve um volume acumulado maior que a de 2010. Mas a intensidade é o volume de água que cai em 1 hora. Foi muito grande, 50 milímetros por hora é uma intensidade muito elevada. Tá certo. Se não fossem essas obras aí, os piscinões, os canais, poderia ter tido estrago maior. Sim, problemas com erosão, problemas de alagamento de estacionamentos, de garagens subterrâneas, enfim, diversos problemas com os calçamentos, né? Depois que construiu aqui o canal da Avenida Badibacite, né? Que ele tem ele tem uma secção aí de aproximadamente 3 metros por 3, a gente observa que assim, os problemas de enxurrada são mínimos e rapidamente o sistema absorve, não interrompe o trânsito e também diminuíram muito, né, os problemas com os revestimentos das calçadas. Professor, o senhor falou que ainda faltam obras, intervenções a serem feitas. O que faltaria nesse caso? Segundo o que a gente observa com os projetos da Prefeitura Municipal, ainda falta alargar, né, o Rio Preto no trecho ali entre o Palácio das Águas e aquele clube que tem ali próximo, ali na Filadélfia, né? Falta também conter as águas da bacia do Rio Preto, acima da captação. As obras da BR-153 ainda não terminaram, né? Então tem ainda obras para serem feitas, mas a gente observa que já estão dando um resultado muito positivo. Tá certo. Professor Zé Mário Ferreira de Andrade, alguma consideração mais que o senhor gostaria de fazer? Então, a gente quando fala o projeto do anti-enchentes, ele foi projetado para 100 milímetros por hora, que é 100 litros de água em 1 metro quadrado.
A área urbana de Rio Preto é de aproximadamente 120 quilômetros quadrados. Imagina então uma chuva de 100 milímetros, que foi a de ontem, o volume de água é exorbitante, é alguma coisa de 2 milhões, 3 milhões de metros cúbicos. E como a cidade está toda impermeabilizada, o tempo que essa água chega na calha do Rio Preto é estimado em 20, 30 minutos. Tal qual os telespectadores aí, o pessoal nas redes sociais filmaram o Rio Preto às 15h30 já extravasando, e sendo que a chuva começou às 15 horas, quer dizer, em questão de 30, 40 minutos, uma chuva dessa de intensidade enorme consegue preencher todo um canal de 2 quilômetros, 2,5 km, que é o do Rio Preto. Ele tem 15 metros de largura, 4 de altura e 2,5 km aproximadamente. Para o pessoal ter a noção do volume de água que caiu em apenas 1 hora. A gente pode ter problemas semelhantes, né, com a questão das mudanças climáticas, mas a gente observa que o sistema anti-enchentes que foi implantado aqui em Rio Preto foi uma obra providencial, muito bem feita, e está dando resultado positivo. Que bom, é muita água mesmo. Obrigado, viu, professor Zé Mário? De nada. Grande abraço, boa tarde, parabéns pelo trabalho. E olha só, gente, como já dissemos aqui no começo do programa, o próprio prefeito no vídeo que gravou disse, no sábado os promotores civis de Rio Preto emitiram recomendação ao prefeito Edinho Araújo para que, entre outras situações, eventuais problemas de superlotação em unidades de saúde sejam devidamente indenizados por empresários que desrespeitaram a norma de quarentena e se aglomeraram pedindo reabertura do comércio. E sobre essa recomendação e outros assuntos, a gente conversa agora com o promotor Carlos Romani, um dos que assina a recomendação, ao lado de Sérgio Clementino e Cláudio Santos de Moraes. Boa tarde, doutor Romani. Boa tarde, Alexandre, e nossos ouvintes aí da TV Câmara. Doutor, então explica pra gente, detalha o que diz essa recomendação dos senhores promotores ao Executivo. Nós tivemos aí um movimento, não só em São José do Rio Preto, né, na sexta-feira, mas em vários locais, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, e isso também ocasionou um efeito cascata em relação a outros municípios, né, no estado de São Paulo. Inclusive até houve decisão judicial proibindo as carreatas, como ocorreu, por exemplo, em Ribeirão Preto, sob pena de multa. Em Rio Preto não deu tempo, em razão de que ficamos sabendo no final da noite anterior. Então, o que deu para fazer foi colocar todo o efetivo policial para que não houvesse grandes tumultos, né, em especial para o trânsito e aglomerações. Ocorre que as medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo no seu decreto de isolamento social vão ter que ser respeitadas pelo município, que baixou antes um decreto em relação ao isolamento aqui em São José do Rio Preto, com a questão atinente ao problema específico do município. Cada município tem a sua especificidade, tem a sua questão de saúde pública. E depois veio o Estado de São Paulo e baixou um decreto instaurando a quarentena, né, por um período de tempo. Então, portanto, o decreto estadual ele tem que ser respeitado em todo o estado de São Paulo, sob pena de a gente ter situações esdrúxulas, como, por exemplo, o Mirassol, o comércio estar aberto, todo mundo vai se dirigir a Mirassol. E aí vai acabar com a saúde pública de Mirassol, por exemplo. Além do mais, a questão de que Mirassol tão próximo de Rio Preto com o comércio aberto, o que vão dizer os comerciantes locais aqui? Já que nós temos um município tão próximo, 10, 12 quilômetros daqui de São José do Rio Preto. Então, vai acontecer o quê? Instabilidades sociais, descontentamento da população em relação às medidas do isolamento social. Então, portanto,
deve ser respeitado o decreto do governador, que inclusive, segundo os últimos noticiários que não se confirmaram ainda, né, que estão na rede social, o secretário estadual, não o municipal, o estadual de saúde está sugerindo ao governador a suspensão para a próxima semana, que seria, vamos dizer, até o dia 7 em São José do Rio Preto, pode ser até que essa questão do comércio seja minimizada. E isso seja, de uma certa forma, pelo governador do estado, antecipado. E é importantíssimo que nós tenhamos, pelo menos essa semana, ou começo da semana que vem ainda, em isolamento social, para essa curva diminuir. Não é eu que quero isso, não é o prefeito municipal que quer isso, mas sim o comitê gestor, os órgãos de saúde. O mundo inteiro está se fechando. O Trump está mudando a posição, está revendo a sua posição. Os outros países estão se fechando. Por quê? Porque a doença está se alastrando, nós estamos adquirindo todos os equipamentos necessários, o comércio está a todo vapor, o comércio desses produtos, né? Está a todo vapor para a sua produção de respiradores, estão aí com soluções alternativas, a indústria automotiva está procurando rapidamente construir um equipamento que venha substituir os respiradores com menor custo, com maior efetividade. Então, tudo isso para que a gente não tenha uma contaminação maior em relação a essa infeliz doença que está cometendo não só São José do Rio Preto, o estado de São Paulo, mas o mundo todo. O mundo todo. Ô, doutor, e esse pedido que o senhor faz aí de responsabilizar os empresários por eventuais superlotações em unidades de saúde, para que eles arquem com ventiladores, qual o respaldo disso? Olha, existe uma legislação atual e ela é contemporânea. Eu apliquei aqui em Rio Preto em 2001, talvez tenha sido um dos primeiros a aplicá-la, que é a tutela do interesse difuso e coletivo envolvendo dano moral coletivo. Né? Na época, o tribunal não aceitou essa minha tese em 2001 aqui em São José do Rio Preto. Agora, alô? Estamos ouvindo, doutor. Agora, ela se modernizou, hoje essa jurisprudência cresceu e existe o dano moral coletivo hoje que é aceito em todos os tribunais do Brasil, no sentido de que possa haver uma responsabilização, certo, das pessoas que provocarem um dano moral coletivo, não identificado, mas de uma forma geral, e venha então responder por ele. No caso aí, a sugestão até que foi feita em relação ao município é que se proponha essa indenização, certo? Que para que, caso seja desrespeitado o decreto estadual, caso esse desrespeito gere um aumento de casos em Rio Preto, um aumento de mortes, um aumento de internações sem atendimento, a pessoa que identificada e foi responsável por insuflar os comerciantes possa responder por dano moral coletivo. Doutor, o senhor estava me falando que em Marília o Ministério Público entrou com ação civil pública contra o prefeito que está ignorando a quarentena, mandou abrir o comércio. Como é que está funcionando isso? Outros prefeitos podem ser nós estamos acompanhando aqui, online, a decisão. Eu já tenho ação civil pública proposta por lá no meu computador, arquivada. Está para a liminar ou não conceder ou não eliminar hoje à tarde. E não só em Marília, não. No estado de São Paulo inteiro, onde está sendo desrespeitado, as ações estão sendo propostas pelo Ministério Público contra os prefeitos. E, inclusive, o prefeito de Cuiabá, hoje, teve a sua decisão da reabertura do comércio em Cuiabá revogada por uma liminar do desembargador lá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, o que tem acontecido? Nós temos que nos ater hoje à questão da saúde pública. O que
os médicos, quem está por trás desse trabalho em relação à saúde pública, esse comitê gestor, nós temos que acatar essas decisões que são hoje de benefício para a coletividade, para um todo, entendeu? Não apenas a questão de, não, vamos reabrir o comércio. Reabre o comércio, vai ter o quê? A maior propagação da doença num momento que a gente necessita desse isolamento social. É imprescindível que a gente tenha essas 2 ou 3 semanas de isolamento social para amenizar a questão da saúde pública, não só em São José do Rio Preto, mas em todo o estado de São Paulo, que é hoje o estado de São Paulo o pior do Brasil nos índices. Pode verificar em qualquer noticiário que você lê aí, Globo, qualquer outro jornal que você vinha ter de grande circulação. Sem dúvida. A situação é grave mesmo na Espanha. De ontem para hoje, mais de 900 mortes em 24 horas. É muita coisa. A situação é mesmo delicada, né, doutor? Obrigado aí pela sua participação. Se o senhor quiser fazer uma consideração aí, fica à vontade. Não, eu só quero dizer que eu entendo a situação dos comerciantes, entendo a situação do Brasil como um todo, não só em São José do Rio Preto, a gente tem acompanhado. Não é uma decisão minha, é uma decisão do contexto geral no estado de São Paulo inteiro, entendeu? E também sofro na pele, porque eu tenho uma filha que tem comércio, o comércio dela está fechado, e ela abriu uma loja não faz 15 dias, está fechado, entendeu? Eu ajudei nesse empreendimento, entendeu? Então, eu sei como que é, na minha própria família, minha própria filha, entendeu? Está com o comércio fechado. Então, eu não posso tomar atitudes inconsequentes em relação à questão, apenas só essa questão. Eu tenho que tomar as medidas e tentar tomar as medidas corretas de acordo com que o comitê gestor, com que os estudiosos da saúde pública, os que vemos lá nos outros países, que não podemos rebater aqui, entendeu? Porque eles já tiveram um grande pico da epidemia e não fizeram lá o que a gente estava fazendo aqui para evitar o pico que lá tiveram. Então, nós já temos, de uma certa forma, experiência nesse sentido, pelo mal que já aconteceu com os outros países no passado, de dezembro para cá. Então, nós temos que pensar no que foi feito errado lá e fazer certo aqui para que a gente evite esse pico e atinja a maior parte da população com grandes mortes. Sim. É isso que a gente tem pensado, logicamente, na questão da saúde pública e na vida das pessoas. Sem dúvida, que é o mais importante. A gente tem os exemplos aí, a Itália não deu a devida atenção, olha o que virou, a Espanha também relutou no início. E no início os Estados Unidos também. Hoje também é o pico da epidemia no mundo. Exatamente. Vamos nos apegar ao ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, tomara que seja assim. Doutor, obrigado, viu? De nada, um abraço a você e a todos os nossos ouvintes aí da TV Câmara. Obrigado mais uma vez ao promotor Carlos Romani. Desde o início aí dessa coronavírus, o doutor tem demonstrado especial atenção à saúde pública. Quero lembrar, gente, que diariamente a TV Câmara tem trazido o informativo coronavírus a partir das 3h30 da tarde, sempre ao vivo. Vou pôr o telefone aí, pedir para o Tiago pôr o telefone aí embaixo. Se você quiser participar, enviar um vídeo, alguma situação diferente que você acompanhou, tá aí o WhatsApp da TV Câmara, tem também o telefone fixo. Quiser ligar, sugerir algum tema, sugerir alguma entrevista, a gente está aqui à disposição para levar até você informação de qualidade envolvendo aqui a nossa cidade São José do Rio Preto. Bom, e assim a gente termina o coronavírus desta segunda-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Marcos Simal, do controle mestre Fernando César, GC e produção Tiago Zatti e Maria Estela Calças, e também os trabalhos do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando, como eu sempre digo, que neste momento o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só em caso de emergência ou para algum serviço essencial, comida, farmácia, enfim, porque o objetivo é evitar o alastramento desse vírus que tanto estrago tem causado no mundo, principalmente ceifando vidas humanas. Lembrando que
Daqui a pouquinho, a partir das 5h30 da tarde, você confere aqui na TV Câmara a live diária com as autoridades de saúde do município para atualização da situação do coronavírus em Rio Preto. Lembrando que até a noite de ontem eram 16 casos confirmados. Quando a gente fala 16 confirmados, não quer dizer que só tem 16 casos em Rio Preto. É que de 16 testados, 16 foram confirmados. Pode ter gente assintomática, mas que está com a doença. Por isso, a importância do isolamento social para que não seja alastrada aí essa epidemia. Outra orientação importante é só procurar unidades de saúde, principalmente urgência e emergência, como as UPAs em caso de sintomas graves, 2 ou mais sintomas graves, como coriza, tosse, febre alta e principalmente falta de ar, além de recomendações simples como lavar bem as mãos com água e sabão e desinfetar com álcool em gel. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Um grande abraço e até mais.